Com as letras BFC entrelaçadas, formando o escudo do time, o Botafogo Futebol Clube foi 8 vezes campeão carioca. A primeira conquista foi em 1907. Naquele campeonato, Botafogo e Fluminense terminaram em primeiro lugar, empatados em número de pontos. O regulamento previa um jogo de desempate. O Fluminense não quis conversa, virou a mesa e foi proclamado campeão. Só em 1996, o Tribunal da Federação Carioca reconheceu o Botafogo também campeão de 1907. É por isso que esse título não aparece no hino composto por Lamartine Babo 46 anos antes da reparação. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Campeão de ou campeão desde 1910 causou outra polêmica. Só que ficou os adversários, vocês são campeões de 1910, pô. E aí depois o próprio Lamartine emendou para campeão desde 1910 e tal. Deu essa quebra na letra aí, injetou aí uma sílaba nova. Mas o que importa é que a segunda conquista do Botafogo entrou para a história. Por causa dela, o clube passou a ser conhecido como o Glorioso. Em 1912, o Botafogo Futebol Clube é campeão outra vez. É o ano também que o clube toma o endereço da Rua General Severiano. Foi sob a proteção de General Severiano que o Botafogo viveu tempos de glórias na década de 30. Ganhou 5 campeonatos, 4 deles seguidos. 32, 33, 34 e 35. É até hoje o único clube tetracampeão do Rio de Janeiro. Essa época produziu o primeiro grande ídolo do Botafogo. Carlos Dober de Carvalho Leite jogou de 1928 a 1941. Era atacante. É o segundo maior artilheiro da história do clube. Marcou 274 gols em 344 jogos. Disputou as Copas do Mundo de 30 e 34. Depois que encerrou a carreira, Carvalho Leite continuou no Botafogo. Foi médico do clube por muitos anos. O Botafogo entrou na década de 40 para mudar sua história. No dia 8 de dezembro de 1942, as chuteiras e os remos se fundem. O Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube passam a ser Botafogo de Futebol e Regatas. Duas caudais, uma por um lado, outra por outra. E lembrando muito o Rio Negro e o Rio Solimões, que em certo momento se juntam para formar um gigante, que é o Rio Amazonas. O Botafogo foi assim também. Veio o Regatas correndo por aqui e o Futebol Clube correndo por aqui. E aí, a estrela que estava na camisa dos remadores passou para a camisa também dos jogadores de futebol. Assim nasceu a estrela solitária, símbolo maravilhoso do Botafogo. Do Clube de Regatas Botafogo, do Botafogo Futebol Clube, por que não? E definitivamente do Botafogo de Futebol e Regatas. 2 anos antes da fusão, um mineiro de São João Nepomuceno começava a assombrar General Severiano e o Rio de Janeiro. Heleno de Freitas marcou a vida do clube por bem mais que os 8 anos em que jogou por lá. Por bem mais que os 204 gols marcados em 233 partidas. Heleno jamais foi campeão pelo Botafogo, mas se transformou num símbolo perpétuo da história alvinegra. Uma vez eu vi o Heleno num jogo com a América. O Botafogo perdia por 3-0. E o Heleno reclamava de todos os companheiros. Tô aqui, não passa e tal. Quando ele chegou na linha lateral, e o Ondino, que estava mais à minha direita, falou assim, o Ondino passou 30 anos no Brasil e nunca falou português. Le voy a responsabilizar por el revés, falou pro Heleno. E aí, o Heleno chegou lá e tal. Pá, gol do Heleno. Pá, gol do Heleno. Gol, outro gol. Aí, quando o Heleno fez o 4º gol e botou o Botafogo 4-3, veio de lá, chegou junto a ele e disse, o seu castelhano, filho disso, agora me responsabiliza.
Meu pai, enfim, até o fim da vida, ele assegurava que o Brasil não perderia a Copa de 50 se o Heleno não tivesse brigado com o Flávio Costa. Eu vi o Heleno de Freitas jogar 1 ou 2 partidas, tá certo? Mas vi o Heleno de Freitas jogar, vi o Heleno fazer assim para a torcida do Fluminense, mostrando pó de arroz no rosto, quer dizer, eu fui testemunha disso. Existe uma partida em que ele fez 6 gols, sendo que 5 de cabeça. Mas o mais interessante é que ele dava o passe para ele mesmo de fazer. Ele vinha correndo com a bola no pé, quando chegava na frente do gol, ele levantava, ele subia a bola e fazia de cabeça para cartar. E aí tirava um pente do bolso e penteava o cabelo em pleno campo. As torcidas ficavam delirando, os times, as torcidas inimigas, queriam morrer, né? E tinham que arrumar alguma coisa para esculhambar o Heleno. Havia uma música que era cantada no carnaval que dizia: Helena, Helena, vem me consolar. Eles cantavam essa música, chamando-o de Helena. Se você pensar, ele tendo sido o primeiro jogador que levou mulheres a campo de futebol, era complicado. Eles tentavam botar para ele digamos, um homossexualismo que não existia, porque ele era muito mulherengo, inclusive. E aí estreou aquele filme com a Rita Hayworth, Gilda. Em que ela era um personagem, uma mulher voluntariosa, fazia o que queria, não dava atenção a ninguém, sabe? Cheia de vontades. E um torcedor esperto, era o tempo que o torcedor ficava perto do campo e o que se dizia todo mundo ouvia. O Heleno fez uma dessas ações de voluntariedade e ele gritou: "Fala, Gilda!" E o Heleno reagiu mal. Aí pronto, foi a conta. Your young man, is he too or not? He's not my young man. You know, the expression on his face says that he wishes he were. Atenção, apontou, atirou, Estamos de volta e agora a história do nascimento do Botafogo de futebol e regata se completa 70 anos essa semana. Armando Albano, um nome que transformou a história do Botafogo. Foi assim um acontecimento que marcou muito. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Até o início dos anos 40, o bairro de Botafogo abrigava 2 dos clubes mais importantes do Rio de Janeiro. O Clube de Regatas Botafogo ficava na praia, onde agora é um centro empresarial. A sede do Botafogo Futebol Clube era a mesma de hoje, na rua General Severiano, distantes pouco mais de 1 quilômetro um do outro. Isso minha mãe comentava, que meu pai dizia: pô, tem 2 Botafogos, os 2 se dão tão bem, por que não formam um só? Muitos sócios do Fluminense disputavam o Remo pelo Regatas. Uma versão para que essa fusão tenha demorado tanto é de que esses sócios tricolores tenham batido o pé para que não houvesse a fusão, pois isso poderia, de alguma forma, fazer com que o Botafogo ficasse maior do que o Fluminense, né, por ter futebol e a regata. Embora tão próximos, os 2 Botafogos continuavam separados, até se enfrentarem em 12 de junho de 1942, data de uma tragédia. Albano, onde você tava, cara? Tava preso no trabalho, cara. E aí, como é que tá o jogo? Tá difícil, né? O Regatas tá ganhando. Mas vai lá, você troca rapidinho que dá pra você pegar o primeiro tempo ainda. Nesse dia, ele saiu do banco. Ele trabalhava na Casa Bancária Moneló. Correu para casa porque ele queria levar o filho para assistir o jogo. Eu estava um pouco febril e minha mãe não quis que eu fosse. Então eu fiquei. Os 2 Botafogos disputavam uma partida de basquete.
Albano era um dos principais jogadores do Botafogo Futebol Clube. Então ele chega, troca de roupa, entra no final do primeiro tempo. Apesar dele ser um dos cestinhas do time, nessa partida ele não marca nenhum ponto. E vai para o intervalo. Intervalo, na verdade, eles ficavam na quadra. Não tinha uma coisa de ir para vestiário, né? E eles estavam fazendo um bate-bola de aquecimento para a segunda etapa. Quando ele foi abaixar para pegar uma bola, caiu na quadra. Levaram para o vestiário e tal, fizeram o possível, o impossível. Enquanto ele era tratado, a partida recomeçou, mas logo que veio a notícia da morte dele, essa partida foi interrompida. Faleceu repentinamente Albano, quando defendia o seu clube, o Botafogo Futebol Clube. Desolador acontecimento no intervalo de uma peleja de basquetebol. A morte traiu o campeão. Surpreendido e fulminado por um mal súbito em plena quadra. Trágico acidente interrompeu o jogo Clube de Regatas Botafogo contra o Botafogo Futebol Clube. Foi uma coisa, um choque terrível, porque uma morte assim inesperada, né? Ainda mais na circunstância como aconteceu, na quadra. E essa partida realmente ela nunca foi terminada. O Botafogo de Regatas abdicou do direito de jogar a continuação dessa partida para que o Armando Albano tivesse como homenagem uma última vitória. O jogo foi suspenso com a vitória do futebol sobre o Regatas por 23-21. Quando acontece o episódio do Armando Albano, a morte do Armando Albano num jogo justamente entre os dois clubes, aquilo foi um estopim. E o presidente, o Augusto Frederico Schmidt, do Regatas, disse que não havia mais como os dois Botafogos não serem um só. E o presidente do Botafogo de Futebol concordou. A fusão foi oficializada 6 meses depois, em 8 de dezembro de 1942. Da união entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, nasceu o Botafogo de Futebol e Regatas. Os escudos também se misturaram para formar o símbolo atual. E o preto e o branco, comuns aos dois, foram mantidos. Eu vendo Botafogo, quando vejo aquela camisa listada, preto e branco com a estrela, eu lembro do meu tio, inevitavelmente, né? Lembro dele. Nunca tivemos mágoa do Botafogo, muito pelo contrário. Um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande de meu pai ter jogado lá. Por tudo que eles fizeram, não só pelo meu pai, como por mim. O Botafogo, religiosamente, todo mês mandava uma importância para cobrir as despesas escolares do meu primo. Nunca falhou um mês. Foram muito corretos. Então eu sou obrigado a ter um certo carinho com o Botafogo. Mesmo que eu não fosse botafoguense, eu teria esse carinho com ele, mas eu sou. 70 anos depois, a camisa que Albano usava quando morreu está preservada e será doada pela família ao Botafogo. Vai ficar no lugar onde ele jogou, onde ele gostava, onde ele viveu, onde ele deu a vida. Essa camisa, na verdade, ela é um troféu. É o maior símbolo da união dos dois clubes. Em contrapartida, o Botafogo presenteou o sobrinho e o filho de Albano com uma camisa de basquete atual, para marcar o aniversário da fusão em 8 de dezembro. E, de qualquer forma, no dia 8 eu estarei lá. Que é uma data muito importante. Não só para o Botafogo. Para mim também. Trágica, a morte de Albano dentro de quadra representou o nascimento de um novo grande clube. E os dois Botafogos viraram uma só estrela.
Do campeão do mundo para os nossos campeões do Brasil aqui, a nossa série Campeões do Brasil. Hoje é a vez do Botafogo. Primeiro, o time carioca encantou o país na década de 60 com aquela geração inesquecível de craques que brilharam também na seleção brasileira, né? Pois é, Escobar. Depois, anos mais tarde, um artilheiro irreverente conquistou o coração dos alvinegros. Primeiro, eu já sou privilegiado, eu nasci em Botafogo, né? Meu pai era o treinador daquele time, né, que tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Marílio Zagallo, Manga, Joel, Zé Marinho, Newton Santos e Rildo, né? Ayrton e Didi. Passei a torcer pelo Botafogo, eu já tinha uma simpatia, porque na favela que eu morava, tinha um grupo de amigos, e tinha o Naninho, que o pai era um português, que era dono de caminhão, que fazia mudanças, que era botafoguense. A gente não tinha grana, ele levava a gente para o Maracanã sempre para ver o Botafogo. Botafogo, base da seleção brasileira, três Copas do Mundo nas costas. Essa é a diferença. Botafogo, se fosse um ritmo musical, um Chico Buarque, tu vai para um Martinho da Vila, um Paulinho da Viola. Botafogo é um clube sofisticado. Não existem letras no escudo do Botafogo. A estrela simboliza mais do que qualquer palavra ou sigla. 2 gerações de botafoguenses carregam orgulhosas o prazer de ser campeão brasileiro. O glorioso. Botafogo. O glorioso. Botafogo. O glorioso. Botafogo. Nós saímos do Maracanã em festa e fomos andando. Quando eu percebi, estávamos na Praça da Bandeira e continuamos, Presidente Vargas, caminhando, até chegar aqui em General Severiano, na estátua do Manequinho. Depois de um título tudo é agradável, cara. Ser botafoguense nos anos 60 era um sonho. O time que foi campeão carioca 4 vezes naquela década rivalizava com o genial Santos de Pelé e era um celeiro de craques para a seleção brasileira. Eu lembro que eu morava do lado do campo do Botafogo, né, na General Severiano. E lá, poxa, eu já interagia vendo grandes estrelas como a enciclopédia Newton Santos, né, como um dos maiores meias do mundo, né, Valdir Pereira, Didi, como um dos maiores pontas do mundo também, o Garrincha. Então todos eles serviram justamente de motivação. Em 68, o Botafogo não tinha mais Garrincha, mas sob o comando de Zagallo, o time ainda brilhava intensamente. Eu falo mesmo para todo mundo que o Zagallo, para mim, é o maior treinador do mundo. Nós tínhamos um ponto excepcional, que era o Rogério. Você tinha um dos maiores meias do mundo, após Didi, que era Gerson de Oliveira Nunes. E ainda Afonsinho, Jairzinho, um timaço. Esse time, para mim, para te ser sincero, foi o maior time que eu joguei na minha vida, porque nós tivemos uma sequência extraordinária de sucesso e títulos, né? Na Taça Brasil de 68, reconhecida hoje pela CBF como Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrentou nas quartas o Metropol, clube de Santa Catarina que não tem mais uma equipe profissional. No Rio, uma goleada do Botafogo no Maracanã, 6-1. Mas no jogo de volta em Criciúma, vitória heróica do Metropol, 1-0. Quando você ia jogar, porque era interior, né? Então era uma guerra, cara. A Taça Brasil para eles era a Copa do Mundo, né? Pelo regulamento da Taça Brasil, era necessário um jogo de desempate, que só aconteceria em 69. Depois de muita discussão sobre o local da partida, a CBD, antiga CBF, marcou o jogo para o Rio, em General Severiano, campo do Botafogo. No segundo tempo, o placar estava 1-1. Então, um temporal fez com que o árbitro Armando Marques interrompesse a partida.
Novo jogo foi marcado, mas o Metropol não compareceu. E a CBD decretou vitória do Botafogo por WO. Contra o Cruzeiro na semifinal, vitória do Botafogo por 1-0 no Mineirão. E empate em 1-1 no Rio. Na decisão contra o Fortaleza, empate em 2-2 no Ceará. E um passeio do Botafogo no Maracanã, 4-0. Ainda Rogério penetrou na zona perigosa, fugiu na linha de fundo, deu para trás, correu Ferreza, tirou gol! Botafogo 4, Fortaleza 0. O primeiro título brasileiro do Botafogo. Vinícius de Moraes era botafoguense. Foi organizar uma festa para receber esse time do Botafogo, né? E eu me lembro que, se não me engano, eu dei minha camisa para o Vinícius de Moraes na comemoração desse título aqui. Todo botafoguense tem uma superstição muito forte, e todo jogo que eu vi em casa, eu via nos quartos dos meus pais e o meu pai via na sala. Eu vendo o jogo no quarto dos meus pais sozinho, trancado. No início do segundo tempo, a minha mãe bateu no quarto, ela queria pegar alguma coisa dela, eu abri a porta do quarto e quando ela entrou no quarto, gol do Santos e um empate. E eu falei, mãe, não é a hora, saí, expulsei ela do quarto, botei ela pra fora, tranquei a porta. Quando o avião tocou o chão, o Túlio já apareceu na janela do avião, balançando bandeira, regendo a torcida, e foi aquela loucura, a torcida querendo subir na asa do avião. O avião teve que quase remeter, porque o piloto passou pra gente, não dá pra descer, porque se encontra muita gente na pista. Eu falei, na pista? Botafogo nisso, Túlio Maravilha. Tímido? Marqueteiro, artilheiro e campeão. Modesto? Falava que ia fazer gol e fazia. Sobrenatural? Místico da camisa 7, o espírito do Garrincha, deu aquela encarnada em mim. Em 95, o Botafogo precisava de um herói. E o goiano Túlio era confiança em pessoa. Às vezes tinha jogos que eu sentia que era muito difícil os jogos, né? E ele simplesmente falava, não, nós vamos arrebentar hoje. Hoje vai dar tudo certo. Eu olhava para a cara dele e falava assim, o que o Túlio, o que esse garoto pensa, essa tranquilidade dele? Um time que foi ganhando força ao longo do campeonato, guiado pelo artilheiro do torneio, com 23 gols. Túlio não perdoa quando a chance aparece. O desconhecido Paulo Autuori, que acabara de voltar de Portugal, era o técnico. Na semifinal, o Botafogo conseguiu um grande resultado no Mineirão, contra o Cruzeiro. Túlio, sempre no lugar certo, fez 1-0. Coloquei justamente no lugar onde ele não teve chance de defesa. Paulinho marcou para o Cruzeiro, 1-1. O empate sem gols na volta no Maracanã classificou o Botafogo para a decisão. Silvio Mourão acaba. Final de jogo no Maracanã. 0 Botafogo, 0 Cruzeiro. Classificado o Botafogo. Aí a corrente do Botafogo. O Santos já está em campo. A grande decisão. O Botafogo do artilheiro Túlio contra o Santos de Giovani. Meio-campo que brilhou no Brasileirão daquele ano. Mas dá pra decidir. Vamos decidir. Agora chegou a hora do matador. No Maracanã, o xerifão Gotardo fez 1-0 para o Botafogo. E o Botafogo sai na frente. Gotardo de cabeça numa cobrança de córner. Mas Giovani logo empatou. E na falha da saída de bola, ela mesma, a bola, cai nos pés de quem sabe, e muito. O toque sutil e elegante de Giovani empata o jogo. Na semana daquele jogo, Túlio fez uma promessa. E como todo botafoguense sabe, ou deveria saber, Túlio prometia e cumpria. Eu tinha prometido, se eu fizesse o gol em cima do Edinho, que é o filho do Rei Pelé, ia comemorar em homenagem a ele. Olha a cobrança, passou, toca a cabeça.
no Pacaembu, o jogo decisivo. E aí vem o Botafogo, trazendo a esperança do futebol do Rio de Janeiro, a esperança de sua imensa torcida em todo o Brasil. Depois da falta cobrada na área, a bola sobrou para Túlio. O árbitro era Márcio Rezende de Freitas. Vem bola na área do Santos. Túlio, Donizete, Gonçalves, todo mundo por lá, o cruzamento, Jamir. Túlio vai fazer! Gol! É do Botafogo! Túlio que não perdoa, Túlio marca! No momento da cabeçada, o Túlio está na frente. Se está na frente, é impedimento. Veja aí. No segundo tempo, o empate do Santos e mais polêmico. Aí Jameli, o lançamento para frente. Sérgio Manuel deixou passar. Capixaba tenta a finta, levou vantagem, aí adiantou, saiu Gonçalves, insistiu Capixaba. Gol! Na jogada do gol de Marcelo Passos, Capixaba dominou a bola com a mão. O Santos ainda teve um gol anulado. Partiu Marcelo, arriscou, bateu! Não tá valendo não. Não vale não. Dá um tempo aí, Galvão. O Tirateima entra em campo para esclarecer esse lance. No momento em que Marcelo Passos toca na bola, Camanducaia está a 59 centímetros atrás do meia Leandro do Botafogo. O gol, portanto, foi legal. Perto do fim do jogo, o goleiro Wagner foi brilhante em defesas históricas, lembradas até hoje. Insiste Gonçalves, a sobra, Giovani bateu. Wagner! Espremida num cantinho do estádio, proibida de trazer bandeiras. Acuada, nunca. A apaixonada torcida botafoguense era minoria absoluta, mas uma minoria cheia de gás. De mãos dadas, os torcedores rezam pelo final do jogo. 1-1. E uma gloriosa festa de campeão para o Botafogo. Bicampeão brasileiro. Vai erguer o braço, acabou! Acabou no Pacaembu! A festa do Botafogo é sua, Túlio! É na estrela solitária de General Severiano! A bola é nossa, o título é nosso, pode comemorar! Estava predestinado, aquele ano o Botafogo seria campeão brasileiro. Botafogo é a minha vida. Doce mania. O teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição.